Hoje nós voltamos com a primeira edição do Jornal da Câmara e estamos recebendo o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte aqui da Câmara, o vereador Senival Moura, do PT. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, o prazer é todo meu, estou à disposição. Vereador, que tal aí? A gente mostrou no início do programa a criação, a possível criação, a iminente criação da subprefeitura de Sapopemba. O senhor tem o seu berço eleitoral na zona leste da cidade de São Paulo e um dos temas que tem preponderado no debate aqui na Câmara diz respeito justamente ao desenvolvimento descentralizado da cidade, inclusive no escopo da revisão do plano diretor. O que a criação dessa subprefeitura, como a criação dessa subprefeitura pode colaborar neste processo? Olha, ela vai contribuir muito. É uma reivindicação antiga dos moradores daquela região. A Zona Leste é muito grande, especificamente ali tem a subprefeitura de São Mateus, só vai ter a subprefeitura de Vila Prudente e Carrão, Vila Formosa. Então fica aquele eixo ali, uma área muito grande onde não tem espaço, aliás, um espaço imenso e não tem a subprefeitura para poder atender. Porque o objetivo das subprefeituras é o quê? Facilitar para os moradores. Ou seja, dar condição para os moradores fazer as reivindicações mais próximas, né, descentralizar, facilitar a participação dos moradores. E ali, infelizmente, até não ter a subprefeitura de Sapopemba, isso traz um prejuízo muito grande para aquela população. Então, a gente que trabalha ali, está na região, faz política ali, nós sabemos o que enfrenta aqueles moradores ali, a dificuldade que tem para resolver os problemas caseiros, tá certo? Dos bairros. Então, eu acho que a implantação, esse projeto do prefeito, atendendo à reivindicação da população, é importantíssimo para a cidade em todos os pontos de vista, para poder facilitar a situação dos moradores, para poder trazer desenvolvimento, para poder gerar emprego para a Zona Leste. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um projeto que veio na hora certa para atender as necessidades da população de São Mateus, Sapopemba, parte ali de Carrão, Aricanduva. Esse projeto deve ser aprovado hoje? Olha, esperamos que sim, já foi aprovado em primeira votação, esperemos em segunda votação, porque vai atender o anseio da grande maioria da população da cidade, especificamente da Zona Leste. Vereador, o senhor citou áreas que formam aí o todo da Zona Leste, ou uma grande parte da Zona Leste, não o todo, pelo menos uma grande parte. Sem a existência dessa subprefeitura de Sapopemba, há áreas de jurisdição que ficam praticamente indefinidas, pelo menos no conhecimento da população, né? Sim, exatamente, porque dificulta muito, porque é uma expansão territorial muito grande para atender numa ponta que acaba ficando centralizada para São Mateus, a subprefeitura de São Mateus, mas já próximo de Cidade Tiradentes. E uma outra, Vila Prudente, que é uma distância imensa. E em um outro lado, a subprefeitura aqui de Aricanduva, mas totalmente distante. Então, aquela população que está ali na região de Sapopemba ficam totalmente desassistidas. E eu acho que agora resolve o problema da população de Sapopemba, não tenho dúvida disso. Esse projeto, em um período muito curto, espaço de tempo, vai contribuir muito para o desenvolvimento daquela região. Eu não tenho dúvida disso. O prefeito, obviamente, sabendo de tudo isso, teve a inteligência de mandar esse projeto para cá. O prefeito Fernando Haddad apresentou aqui na Câmara o seu plano de metas que prevê investimentos de 23 bilhões de reais nos próximos 4 anos em 100 pontos prioritários. Ele veio à Câmara, apresentou esse plano aos vereadores e estão sendo promovidas audiências públicas, inclusive no sentido de melhorar o plano de metas e de já ambientar a temática que envolve a revisão do plano diretor. Em relação ao plano diretor propriamente dito, vereador, quais devem ser os eixos para que se norteie um bom debate sobre o desenvolvimento da cidade? Olha, os eixos principais, eu acredito, moradia popular. Moradia popular. O transporte público da cidade. Transporte. A saúde pública. Saúde. A saúde pública que hoje está realmente uma situação, está fugindo do controle, acho que precisa cuidar. E educação. Tá certo? Então, esses 4 eixos é fundamental o debate e eu tenho certeza que o plano de meta do prefeito vai atender
aquilo que era o compromisso dele em campanha. Eu tenho certeza que a população da cidade de São Paulo, ao término dos seus 4 anos, vai reconhecer aquilo que foi implantado na cidade de São Paulo. Quando o prefeito veio à Câmara, eu fiz rigorosamente a mesma pergunta a ele, lá no gabinete da presidência, e ele deu exatamente as mesmas respostas que o senhor deu. Moradia, transporte, saúde e educação. Esse é um alinhamento pelo fato do senhor ser do partido do prefeito ou é um alinhamento em função de uma temática sobre a qual as atenções da cidade, dos vereadores, do Legislativo e do próprio Executivo Municipal devem recair? Não, olha, é um alinhamento baseado nos problemas da cidade. Infelizmente, eu não pude acompanhar a audiência com o prefeito aqui na Câmara por conta de outros compromissos já agendados anteriormente, mas eu dei essas informações baseadas nos problemas que tem na cidade, que nós estamos ali acompanhando todos os dias, nós sabemos a dificuldade. Então eu sei que a moradia é uma situação crítica na cidade, o transporte idem, a saúde, nós estamos acompanhando diariamente, nós realizamos uma espécie de uma audiência pública no domingo, tratando sobre os problemas da saúde pública na cidade de São Paulo. Então, a dificuldade que estão enfrentando a população, falta de equipamentos, falta de luva, enfim, falta de Onde muitos foi essa instrumentos. audiência pública, vereador, que o senhor participou? Na Zona Leste, lá em Guaianese. Então, nós sabemos a dificuldade. Então, eu acho que as informações que chegam em tempo reais e que nós sabemos que nos próximos 4 anos nós temos problemas. A revisão do plano diretor, ela suscita, ela desperta, ela levanta uma questão maior no sentido de trazer para a Câmara, para o paulistano, via audiência pública, o modelo de desenvolvimento para a cidade nos próximos anos? Olha, a revisão do plano diretor é aquilo que todos nós queremos para a cidade de São Paulo, porque há uma ansiedade muito grande, precisa de acontecer isso. Vários pontos, várias regiões da cidade hoje precisa mudar o seu zoneamento, até para poder a cidade crescer mais, especialmente bairros periféricos precisam ser ajustados, dependem disso. Então, a revisão do plano diretor, eu espero que dessa vez seja resolvido, venha para resolver parte desses problemas que nós citamos aqui agora. Eu acho que é fundamental, tem que acontecer. E eu acredito e tenho certeza que o prefeito está muito preocupado com isso e toda a sua equipe estão se esforçando para poder resolver esse problema. O senhor é o presidente da Comissão de Transporte aqui da Câmara. Como presidente da Comissão de Transporte, vereador, o senhor deve saber bem do diagnóstico que tem sido feito, inclusive da meta do prefeito Fernando Haddad, de criar 150 quilômetros de corredores de ônibus. Com isso, a velocidade média nos corredores de ônibus subirá de 14 km por hora para 25 km por hora. Isso é uma das 100 metas do prefeito Fernando Haddad. Mas um dos problemas centrais da cidade para resolver o problema do trânsito na cidade de São Paulo, é preciso descentralizar a cidade. Quão possível é esse processo de descentralização? Olha, o prefeito, ele tem falado muito em, por exemplo, levar o polo gerador de empregos para a Zona Leste, para as regiões periféricas, que eu acho que isso vai contribuir muito. Inclusive com alíquotas menores do ISS para quem gerar lá no fundão, digamos assim. Exatamente. Então, eu acredito que aí já é um ponto de partida para descentralizar, para diminuir também o trânsito na cidade de São Paulo, para dar qualidade no transporte também, segurança, que eu acho que é isso que precisa ser feito. Precisa tomar algumas iniciativas. Algumas iniciativas pequenas já foram tomadas e já tem surtido alguns efeitos na cidade de São Paulo. Eu, por exemplo, eu moro lá em Guaianazes. Então, todos os dias eu saio 6h30 da manhã daquela região para mim vir para a cidade. Eu tenho meus compromissos aqui, além da Câmara Municipal. O senhor mora em Guaianazes? Moro em Guaianazes. De Guaianazes à Câmara são quantos quilômetros, vereador? Cerca de 40 quilômetros. De 35 a 40 quilômetros até a Câmara Municipal. Quantas horas o senhor leva para chegar aqui? Olha, aí depende muito do trânsito que eu peguei aquele dia. Geralmente 1h40 minutos, 1h30 minutos. Por que eu falei que eu já percebi? O senhor vem pela Marginal? Não. Eu venho direto pela Radial. Se vier pela Marginal, eu não venho pela Marginal porque a Ayrton Senna, para mim vir pela Marginal, eu tenho que vir pela Ayrton Senna. Isso. É um pouco imprevisível aquilo. A Marginal e a Ayrton Senna é imprevisível. A Radial nós já conhecemos. Nós sabemos ali o cotidiano, o dia a dia do trânsito da Radial. Então,
mais ou menos isso, 1 hora e 40 minutos e tal. Algumas mudanças já foram feitas. E eu já percebi, não só eu, mas outros usuários, nós já percebemos também que houve já uma melhora no trânsito, especificamente na radial, na fiscalização, o corredor da radial para os ônibus hoje já encontra-se um pouco mais livre, então os ônibus melhorou a velocidade já no corredor da radial e os veículos também, com algumas medidas que foram feitas pela CT e pela SP Trans. Isso já melhorou um pouco e também já reduziu o tempo que eu gastava saindo de 6h30 da manhã. Por exemplo, eu vou contabilizando o tempo para saber se eu estou cumprindo. Eu cheguei no Tatuapé, que horas, tal. Então, eu vou contabilizando isso. Eu chegava no Tatuapé por volta de 7h35, eu já chego um pouco antes, 7h20, 7h15, eu chego no Tatuapé, ou seja, ganhei 10 minutos. Mas vamos lá, o senhor me disse que o senhor leva 1h40 em média, na média, não é isso? Sim. Na média, o senhor leva 1h40 entre a sua casa, em Guaianazes, e a Câmara Municipal, que é o local onde o senhor trabalha. O senhor é vereador do PT, horário de pico, né? Moura, com quem nós estamos conversando. 1h40 em média. Para voltar para a casa do senhor, o senhor leva quanto tempo? Para voltar, eu gasto um tempo menor. Aí eu faço um trajeto inverso. Aí eu saio daqui da Câmara Municipal, pego aqui a Tiradentes, saio na Marginal e pego a Ayrton Senna. Porque aí eu vou no horário, já é no horário entre pico, porque eu geralmente saio daqui da Câmara por volta de 21 a 22. Aí leva 40 minutos. Aí sim, aí 40 minutos. Tá, então o senhor gasta 2 horas e 10 minutos no trânsito por dia. Sim. Considerando 2 horas 2 horas, vamos arredondar por 2 horas. Sim. O senhor gasta 10 horas por semana no trânsito. O senhor gasta um dia por semana, um dia de trabalho por semana no trânsito. Não deveria ser esse o eixo que vai nortear um debate sobre trânsito na cidade de São Paulo? Mas o objetivo é esse, é reduzir esse tempo. Esse é o grande objetivo, reduzir. Por conta disso, você disse aí, cerca de 150 quilômetros de novos corredores na cidade de São Paulo, que é justamente para a gente conseguir reduzir isso, fazer com que o trabalhador ele perca menos tempo no transporte público, no ônibus ou no metrô, para poder ficar mais tempo com a tua família. Se você coloca aí, você fez a conta, no meu caso deu 10 horas. Isso. Agora, num trabalhador, se ele conseguir economizar 1 hora por dia, já vai representar no mínimo aí cerca de 5 horas que ele poderá ficar na casa dele também com a família, cuidando de outros problemas, ou até arrumar uma outra ocupação, estudar, etc. Então, o grande objetivo é esse. Por isso que está sendo, eu acabei de ler... que esse grande objetivo, ele esbarra numa questão econômica, vereador. Sim. Existe uma oferta de crédito. A oferta de crédito é revestida em promoções em que você entra numa concessionária, paga a primeira daqui 90 dias e sai dirigindo. O carro ainda é o sonho de muita gente, o senhor sabe disso, o senhor tem carro, sim. Né? Quer dizer, o cara trabalha muitas vezes para falar, quero ter um carrinho, quero poder ir ao cinema no fim de semana, quero poder assistir o jogo do meu time de coração, aquelas coisas todas. Oferta de crédito, aí, acesso a esse crédito, o número de licenciamentos em São Paulo, 1.000 carros por dia. A impressão que se tem é que a malha viária da cidade está ficando incompatível com a frota e que vai chegar um momento em que pensar na revisão do plano diretor vai implicar mexer, por exemplo, na estrutura do rodízio de veículos. Sim, mas presta bem atenção. A partir do momento que você dá um transporte público de qualidade, uma condição melhor, o usuário ele passa a pensar melhor. Olha, eu tenho automóvel, quero ter o automóvel, mas eu vou usar meu automóvel para o fim de semana, para um feriado, para um passeio, etc. Não vou usar para ir para o trabalho, porque eu vou ter uma condição melhor, vou ter um ônibus para se deslocar com segurança, com velocidade, num tempo compatível, para mim poder chegar ao emprego, né, chegar até o emprego, do emprego para casa. Tudo isso é uma questão de cultura. E de qualidade de vida. Qualidade de vida. E a conscientização. Eu acho que o governo também tem que se preocupar nessa conscientização, nessa formação e nessa cultura da população. Eu acho que qualquer governo tem que se preocupar. Aí pode ser os 3 entes, governo federal, governo estadual, governo municipal, porque só dessa forma nós vamos, de fato, resolver o problema do trânsito e do transporte na cidade de São Paulo, com qualidade, com segurança e com opção para o usuário, né? Legal. Vereador, vamos voltar a falar sobre isso.
tão logo essas discussões sobre a revisão do plano diretor, sobre as audiências públicas que envolvem o plano de metas, quando elas trouxerem essas contribuições mais efetivas ao plano de metas do prefeito Fernando Haddad, e quando essa revisão toda também do plano diretor começar a eclodir como um assunto mais cotidiano no dia a dia aqui da Câmara, o senhor volta aqui para conversar com a gente. Estou à disposição. Combinado? Vocês. Combinado. Obrigado pela atenção, vereador.